Olá, meus amados amigos e irmãos, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 9, que fala sobre fidelidade e discernimento. Desde já aproveito para agradecer sua atenção, o seu tempo aqui conosco e convido você para que, se você puder, se você tiver a possibilidade, estar junto conosco em uma de nossas celebrações ali no templo da nossa igreja, da Segunda Igreja Batista em Cabo Frio. Quero dizer que você é muito bem-vindo, você, sua família, seus amigos, quem você quiser trazer para estar conosco em uma de nossas celebrações, você é muito bem-vindo. Aproveito para dizer que, se você ainda não baixou a sua revista, você pode fazê-lo acessando o link aqui na nossa descrição, que vai levar você direto para a página da Convenção Batista Fluminense, e lá você vai encontrar a nossa revista. É muito importante que você possa fazer a leitura semanal, para que você possa acompanhar mais detalhadamente o nosso estudo. Nós temos estudado aqui sobre o livro dos Juízes, né? O período dos Juízes, e a última lição foi sobre fidelidade e comprometimento. Nós vimos ali alguns juízes que Deus usou, como Otiniel, como Eude e como Débora e Baraque, né? Que fizeram uma dupla, mas contam como um período de juiz, como um juiz, né? Nós vimos ali serviço, compromisso, abnegação, convicção de que Deus estava junto com aqueles juízes, operando ali um milagre, que o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Otiniel, a fé e a convicção, apesar da degradação moral, a forma como Deus usou Eude para libertar o povo, e vimos ali o serviço abnegado ali de Débora e Baraque, para que o povo pudesse, enfim, encontrar a liberdade da sua opressão. A lição de hoje ela fala sobre fidelidade e discernimento. Esse texto ele vai de Gênesis 6:1 a 12:15. É uma quantidade de livro bastante razoável, né? Uma quantidade de textos bastante razoáveis, ricos em detalhes. E esse período dos juízes ele é um período fantástico, porque a gente observa como o povo tinha facilidade de se desviar de Deus por falta de conhecimento da palavra, por falta de conhecimento da lei, e a capacidade que Deus tinha de usar misericórdia para com esse povo que ele escolheu, e trazer para ele libertação da opressão dos inimigos. Ok? Fidelidade e discernimento. Discernimento é uma das coisas mais importantes, queridos, da vida cristã. É preciso ter discernimento na nossa vida cristã para que possamos fazer sempre as escolhas certas, sempre as escolhas pertinentes aos princípios bíblicos. Nós precisamos ter essa capacidade de olhar e saber quando nós estamos fazendo as coisas que agradam a Deus, quando nós estamos fazendo as coisas que nos são orientadas pela palavra de Deus, e quando nós estamos fugindo dessas coisas, para que a gente possa se corrigir a tempo e evitar assim muito dano, né? Muito dano à questão do coisa. O discernimento ele vem de uma percepção clara e uma diferenciação adequada, né? A capacidade de diferenciar aquilo que é certo daquilo que é errado, daquilo que fere o princípio, daquilo que não fere o princípio. A gente precisa ter essa visão para poder percorrer e permanecer fiel ao Senhor. Então, para que haja discernimento na vida da gente, a gente precisa ter uma percepção clara e uma diferenciação adequada, ou seja, as escolhas que nós fazemos, elas têm que estar em acordo com os princípios de Deus, os princípios que nós defendemos, os princípios que o Senhor nos deixou. E um dos destaques dessa lição, ela está em Gideão, né? Nas escolhas de Gideão, na forma como
Gideão ganhou os midianitas com apenas 30 homens, né? E essa questão aqui, uma questão muito complexa desse texto, é a questão do teste da lã, né? A forma como que Gideão pede a Deus que diga que se ele está presente na sua vida, se ele entendeu realmente o seu chamado, se Deus vai estar com ele para fim de que ele consiga vencer os midianitas e ali libertar o povo de Israel conforme o entendimento dele. Aquilo era tido como idolatria, né? Ausência de conhecimento bíblico, ou seja, não havia conhecimento. Nós já vimos isso nas últimas lições, que era um tempo de trevas, no sentido de ignorância total da lei do Senhor, e era a maneira como Gideão tinha, né, um teste físico, né, um teste visível para ele, para que ele pudesse entender ali realmente que Deus estava com ele, que Deus estava o chamando e qualificando-o para a sua tarefa. Hoje não há muito essa necessidade, pois tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles confirmam a vontade de Deus para nós, eles nos dão a orientação adequada de que forma Deus age na vida da gente. A ação do Espírito Santo hoje é uma ação diferente do Antigo Testamento, o Espírito está presente na nossa vida, então hoje nós temos essa capacidade. Tá? Atores que entendem que Gideão fez outras provas, outros testes ali, dessa mesma forma da lã, e Deus os respondeu, os concedeu a ele resposta. Passamos então ao primeiro tópico da nossa lição, que é o que? Fidelidade e discernimento para confiar no Senhor. Para confiar no Senhor, que o texto base ali é Juízes 6, 1 até 8:35. Nossa lição, essa parte da nossa lição, ela trata aqui da quarta opressão de Israel, que veio de quê? Dos midianitas, do povo dos midianitas. Qual foi o motivo que gerou essa opressão dos midianitas ao povo de Israel? O povo mais uma vez se desviou do Senhor, dos seus princípios, abandonou a Deus, e aí, como punição, eles passaram 7 anos sob opressão, até que foi levantado quem? Gideão. Gideão foi levantado para libertar o povo, né? O povo de Israel. Não havia Bíblia completa, não havia plenitude do Espírito, né? A ação do Espírito não era plena, e existiam maneiras dentro dos escolhidos, dentro dos heróis da Bíblia, havia maneiras de buscar o Senhor para que ele pudesse ter certeza de que ele estava ali atendendo o propósito de Deus, que ele estava cumprindo aquilo que Deus esperava que ele cumprisse, ok? E nesse modo, aí vem a questão da lã, né? Da lã, o teste da lã, as dúvidas de Gideão, a insegurança de Gideão quanto o chamado de Deus e a ação para a vitória dos midianitas, né? Gideão ele foi obediente a Deus, ele foi obediente. Com apenas 300 homens ele conseguiu vencer o poderoso exército dos midianitas. Na verdade, ele acreditou, Deus foi falando para ele, ele foi fazendo os testes que Deus o ordenava, e ele chegou num exército de 300 homens, 10 mil homens, ele chegou a 300 homens, e foi com esse exército que ele foi para a batalha. Obviamente que Deus garantiu a ele a vitória, porque Deus ele vem agindo, mas ele foi obediente e foi apenas com esses 300 homens, e foi por causa disso que
ele venceu, porque ele creu que poderia vencer aqueles numerosos inimigos com apenas aquele contingente de soldados que estavam ali à disposição dele naquele momento. Tá? Não era fácil, não era fácil a tarefa de enfrentar aqueles povos, tá? Não era fácil a tarefa de compreender a vontade de Deus. Por quê? Porque com a ausência da lei, com a ausência do conhecimento da lei e a ação intermitente do Espírito, né? A ação do Espírito não era plena como é nos dias de hoje, devido a essa ação intermitente, devido a essa situação, devido a essa condição, não era fácil realmente compreender os desígnios de Deus. Mas numa atitude de obediência e fé, Gideão ele venceu as batalhas e conseguiu ali fazer com que o povo fosse liberto, né, da opressão midianita e libertou o povo de Israel. Como ele conseguiu essa vitória, como ele conseguiu atingir o objetivo planejado por Deus para que ele libertasse o povo o convidou para governá-los como um rei. Mas Gideão, ele disse que ele não era rei, quem deveria governar o povo era Deus. Porém, as suas palavras não refletiam a prática da vida de Gideão. Gideão foi bem até um certo ponto, depois ele se ensoberbeceu, ou seja, ele se engrandeceu, ele foi pegado pela vaidade e recebeu ouro, obteve aí 20 quilos de ouro do povo, aceitou o presente e confeccionou uma estola sacerdotal que acabou sendo um obstáculo para ele e para a família dele. O homem que confiou em Deus na guerra, defendeu o domínio do Senhor sobre as vidas, também confiou em si mesmo, foi arrogante. Ele aceitou, permitiu que o seu ego fosse inflado e aceitou que a participação dele era tão grande, tão importante quanto a participação de Deus ali naquela vitória, naquela libertação do povo. Isso foi um obstáculo para a sua família. Ele trouxe dano à sua família, ele trouxe prejuízo à sua família. E a gente vai ver isso logo no segundo tópico da nossa lição. A gente vai ver que prejuízos foram esses que Gideão teve que suportar ali no contexto familiar. Entramos então no segundo tópico da nossa lição, que fala sobre o quê? Fala sobre fidelidade e discernimento para fazer boas escolhas. O texto desse tópico é de Juízes 9:1 até 57. Nós vimos lá que embora Gideão tivesse dito ao povo que Deus deveria governar sobre eles, Gideão se ensoberbeceu, Gideão aceitou presentes, pegou o ouro que ele aceitou e fez uma estola sacerdotal e se colocou numa posição de destaque, trazendo para a sua família o quê? Prejuízo. Por quê? Porque ele confiou em si próprio, ele se estribou no seu próprio entendimento e entendeu que ele tinha sido o salvador do povo de Israel. E na sua falsa modéstia, o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo que Deus deveria governar, mas na prática da sua vida ele trouxe para si essa importância. E aí o que ele trouxe? Desgraça para a família dele. De que forma? Bom, após a morte de Gideão, Israel abandonou o Senhor e se entregou à adoração de Baal Berite, ou seja, ele se apostatou da sua fé, mais uma vez se separou do Senhor, mais uma vez virou as costas para Deus e se entregou novamente o quê? A idolatria. Mais uma vez o povo se entrega à idolatria. Só que o perigo ele não veio de fora, ele veio de dentro. Por quê? Porque
Abimeleque, filho de Gideão, ele mata todos os irmãos dele e se autoproclama rei de Israel. Ele se autoproclama rei de Israel. Ele usurpa uma posição que não é dele, que não foi designada para ele, que Deus não o chamou como juiz sobre Israel. Ele usurpa isso, e para usurpar esse lugar, ele ainda vem e mata todos os seus irmãos para que não haja concorrência com ele. O perigo, dessa vez, o inimigo veio de dentro do próprio povo, de dentro de Israel, para que contaminasse o povo e dividisse o povo e colocasse o povo numa situação difícil. Abimeleque foi um líder péssimo, um líder muito destrutivo, um líder muito nocivo para o povo de Israel, muito ruim. Jotão chegou como se diz, amaldiçoá-lo, né? A maldição de Jotão. Ele chegou a contar uma história que, por causa da falta de opção, o povo escolheu aceitar essa usurpação de Abimeleque. E aí ele conta a parábola das árvores e tal, e diz que o povo escolheu a pior da árvore, né? A pior árvore que tinha, fez a pior escolha que podia, e isso foi que fez. E aí ele estava deixando claro que Abimeleque era uma péssima escolha do povo. Permitir e aceitar a usurpação de Abimeleque era péssimo, horrível para o povo, era muito ruim, era uma escolha muito ruim. E essas escolhas ruins, escolhas desastrosas, escolhas erradas, elas são o quê? Elas convergem para grande prejuízo e dano. Abimeleque causou muito dano, muito prejuízo, muitos desastres dentro. O povo sofreu devido à falta de discernimento e temor de Abimeleque. O prejuízo foi grande, né? Foi grande, né? Por quê? Porque o povo mais uma vez se distancia de Deus. E toda vez que o povo de Israel se distancia de Deus, o povo de Israel sofre dano, o povo fracassa, o povo sofre, o povo se afasta de Deus, o povo sai dos caminhos do Senhor e o povo começa a sofrer de forma muito ruim. Né? Depois desse tempo ruim, desse tempo de treva, desse tempo horrível de Abimeleque como líder, como usurpador, como rei de Israel, Deus levanta novamente 2 juízes, né? Novos líderes, uma nova liderança. Ele levanta Tola e Jair. E Tola e Jair, eles trazem sobre Israel 45 anos de contribuição para que Israel vivesse em paz. Apesar da escolha danosa de Abimeleque, da usurpação de Abimeleque e da submissão do povo, Deus levanta líderes competentes, líderes chamados por Ele para exercer a libertação do povo, para trazer o povo de volta para si, para levar o povo por caminhos de paz na terra que Deus havera prometido aos seus pais. Então, Deus novamente, Deus age com graça e misericórdia para com o povo e levanta ali Tola e Jair, e aí ele dá ao povo um tempo de 45 anos de paz, sob a liderança ali de Tola e Jair. Nós temos que evitar fazer escolhas desastrosas. Nós temos que evitar fazer escolhas danosas, escolhas que terão consequências que nos distanciarão de Deus. Nós não podemos ficar longe de Deus, nós não podemos ficar apartados de Deus, e qualquer escolha que nós fizermos que nos leve para longe de Deus são escolhas desastrosas. Como povo de Deus, nós precisamos ter
discernimento para fazermos boas escolhas. Discernimento esse que nós alcançamos como? Através do conhecimento da palavra, através de uma vida de oração, através de uma vida de serviço a Deus, dentro dos seus moldes, dentro dos seus princípios, orientados pelo Espírito Santo. E a gente precisa aprender isso. Precisamos aprender a fazer boas escolhas para evitarmos grandes prejuízos e distanciamento do Senhor. Então entramos no nosso terceiro tópico da nossa lição. Qual é? Fidelidade e discernimento para afirmar compromissos. Juízes 10, 6 a 12, 15. Aqui nós encontramos o que? A sexta opressão de Israel. A sexta opressão. É a opressão de quê? Dos filisteus e amonitas. Qual foi o pecado? Qual foi o pecado do povo para que o povo mais uma vez voltasse para a opressão? Idolatria, aumento da idolatria. O povo tinha uma tendência à idolatria. O povo de Israel tinha uma grande tendência à idolatria. Acredito, pela análise do texto bíblico, de que essa idolatria, essa tendência à idolatria, ela foi construída na escravidão lá no Egito, né? O Egito era um povo idólatra, um povo que adorava muita imagem, adorava animais, adorava muita coisa assim. E o povo ele foi construído dentro desse contexto idólatra, desse contexto que não é o contexto ideal para que se desenvolva uma vida de fé no Senhor, uma vida no Deus único, né? E aí o povo tinha essa tendência, o povo vai e cai novamente na idolatria, aumenta a idolatria começa a crescer novamente. Resultado, 18 anos de opressão. 18 anos de opressão. E aí o povo clama ao Senhor. O povo cansado da opressão se lembra de Deus. O povo lembra da sua aliança. O povo lembra do Deus Salvador, que havia salvado o povo muitas vezes. E aí clama ao Senhor. E aí Deus, ele vem e age com misericórdia para com o seu povo arrependido, né? A misericórdia de Deus, ela acompanha um coração arrependido. O povo se arrependeu de ter se afastado de Deus, de ter pecado contra o Senhor. E aí Deus vem e levanta um novo libertador para o povo, que é Jefté. Jefté era um cara rejeitado pelo povo, né? Ele era filho de uma prostituta e ele foi expulso da sua casa por seus irmãos legítimos. Ele foi rejeitado pelo povo. Ele era um camarada que não era querido do povo, ele era rejeitado, ele foi humilhado, ele foi colocado de lado. Jefté tinha uma qualidade muito grande. Apesar de ser humilhado, de ser rejeitado pelo povo, isso a gente vai ver que traz algumas consequências ruins para o próprio Jefté. Jefté era um homem que temia a Deus, ele temia ao Senhor, e ele ensinava esse temor de Deus à sua filha, a sua única filha. Jefté, além de temer ao Senhor, ele ensinava isso, ele transmitia isso, a coisa. E Deus o escolheu. Deus o escolheu, e sendo a guerra inevitável, o Espírito do Senhor se coloca sobre a vida de Jefté. Deus estava com ele, a ação do Espírito era com ele, e ele foi ali usado para vencer os filisteus e os amonitas e trazer libertação para o povo. Porém, e aí é o ponto alto da nossa lição, que é discernimento, né? Fidelidade e discernimento para assumirmos, para formarmos, para firmarmos compromissos. Ok?
ele muito desprezado, ele vem e faz um voto a Deus de que se Deus trouxesse vitória para ele, né, ele iria sacrificar a primeira pessoa que lhe saísse à porta. É claro que ao fazê-lo, movido pela possibilidade de esfregar na cara dos seus irmãos ali toda aquela humilhação do povo, toda aquela humilhação, ele na raiva, né? Na raiva a gente não pode tomar nenhuma decisão, no desprezo, na infelicidade, na ideia na tristeza, né, pessoal, a gente não deve tomar nenhuma atitude que a gente venha se arrepender posteriormente, né? Porque se Deus não está interessado em holocausto, né? O que Deus quer, embora houvesse a prescrição na lei, aquela época e tal, mas o que Deus quer é um coração contrito e quebrantado. A palavra de Deus diz isso depois, durante o mau uso do holocausto pelo povo, Deus vai dizer isso, né, a respeito do que ele quer, um coração quebrantado, que se coloca diante dele. Mas aí o Jefté vai e faz essa promessa horrível. E o Senhor, ele vai e dá vitória. Ele dá vitória para Jefté. E quando Jefté volta para casa, a primeira pessoa que sai à porta da sua casa para abraçá-lo é a sua filha. E aquilo causou muita tristeza. São 3 coisas aqui que a gente deve ter, e aí o autor bota aqui. Foi realmente um voto para sacrifício de um ser humano? É possível conquistar o favor do Senhor oferecendo sacrifícios proibidos? A filha de Jefté foi morta ou consagrada ao serviço do templo? Essas questões elas têm que ser observadas a partir da condição de Jefté. Nós já vimos ali que aquela época dos juízes era uma época que as pessoas faziam o que davam na telha, seguiam o seu próprio entendimento, a sua relação com Deus. Eles não tinham conhecimento da lei. Isso prova claramente que Jefté não tinha conhecimento da lei. O fato de ele oferecer um sacrifício humano que era proibido lá em Deuteronômio, esses sacrifícios eles foram proibidos, Deuteronômio 2:31, era proibido essa prática. Ele não conhecia práticas cananéias e ele simplesmente, queridos, ele fez ele ofereceu um sacrifício que não agrada a Deus, né? Agora é importante perceber que Deus não deu a vitória para Jefté por causa do holocausto que ele ofereceu, por causa do sacrifício que ele ofereceu. Ele deu a vitória a Jefté porque ele queria libertar o povo, por causa da fé de Jefté nele, por Jefté acreditar que Deus estava com ele, por causa do amor e da misericórdia de Deus, ele conseguiria a vitória, não por causa do holocausto, que era proibido pela lei inclusive. Tá? Mas por ignorância espiritual, por ignorância religiosa, por ignorância política, ele vai e faz oferece aquele sacrifício. Existe uma discussão muito grande no campo teológico de que ele não haveria sacrificado, matado a filha, conforme foi feito o voto. Ok? Tem essa discussão. E tem também a discussão de que ele teria consagrado essa filha por ser única e ser entregue ao serviço do templo, ser virgem, não iria dar descendência a Jefté. Como ela era a única filha de Jefté, Jefté não teria mais herdeiros, não teria descendência. A história de Jefté, ela pararia na filha de Jefté, não haveria mais ninguém que pudesse ali, como é que se diz, dar continuidade à família de Jefté. Particularmente, queridos, eu acredito que, dada a cultura, dado a importância que se dava à promessa, ao voto a Deus, acredito realmente que ele tem executado esse sacrifício aí da sua filha, né? Ela pede um tempo para chorar lá
a virgindade dela, o tempo dela, de que ela não terá descendência. Acredito que ela está ali lamentando também a sua vida ser retirada e oferecida dessa forma, mas duas lições são bastante importantes que nós devemos analisar nesse ponto. A primeira é que a gente não deve sair por aí prometendo e fazendo promessas e votos ao Senhor, ok? Que a gente não, porque a gente vai se arrepender de cumprir depois. Então a gente tem que ter discernimento, tem que ter cabeça no lugar. A gente tem que saber o que a gente está fazendo para a gente firmar compromisso com o Senhor. A gente não faz promessas para Deus que a gente não pode cumprir. Deus não quer isso, tá? Deus quer coração obediente à sua palavra, aos seus princípios. As duas lições que a gente tira aí é a angústia do pai por falta de discernimento, por não pensar e agir por impulso, oferecendo um sacrifício proibido pela própria lei que não agrada o Senhor. A angústia dele, que a descendência dele ia terminar, a história dele ia terminar ali. A segunda lição é a coragem da filha de se colocar à disposição ali, de que o pai cumpra aquilo que prometeu o Senhor. Que o compromisso que ele fez, que ele firmou com o Senhor, seja realmente executado. Então a gente tem aqui duas coisas que são importantes observar. A angústia do pai que escolheu mal, que não pensou, que fez, que foi movido por um impulso egoísta, um impulso desprezível, e a filha que, dando importância de Deus, dando importância ao que se promete a Deus, ela se colocou e se submeteu ali àquele sacrifício. Ok? Essas são observações que a gente precisa fazer. A gente precisa pensar. Quando a gente vai prometer alguma coisa a Deus, quando a gente vai firmar algum compromisso com o Senhor, a gente tem que ter discernimento. Ele tem que ser fiel aos princípios. Aquilo que a gente acorda com Deus tem que estar dentro dos princípios do Senhor. Não pode transgredir os princípios do Senhor. A gente precisa pensar antes de agir, não agir por impulso. Ok? Essa história ela é assim de forma muito bonita. Se você não leu ainda, você precisa ler esse texto todo e você vai ver que é uma história muito surpreendente e comovente, a forma como a filha aceita ali o destino que o pai acaba determinando para a sua vida. Chegamos então à conclusão do nosso estudo. A conclusão do nosso estudo. Qual que é a conclusão do nosso estudo? Que a falta de discernimento de nossa parte, ela traz distanciamento de Deus e dos seus propósitos. O discernimento ele é crucial para a vida dos servos de Deus. Precisamos ter discernimento, né? Ele foi escasso na vida de Gideão, de Israel e Jefté, resultando o quê? Consequências complicadas. Pessoas que foram escolhidas para trazer paz sobre o reino, para trazer libertação, mas que trouxeram para si dano. Por quê? Porque não tiveram o discernimento necessário para trabalhar as questões e as coisas de Deus. Tá? Discernimento é crucial, né, para que a gente não se veja em conflito, para que a gente não se veja em angústia, para que a gente não se veja numa situação delicada, numa situação complicada. Né? Quando o nosso coração nos engana, devemos buscar a direção e a vontade de Deus, pois Ele conhece a verdadeira natureza do coração. Devemos buscar a Deus quando estamos em dúvida, quando estamos quando entendemos que estamos movidos pelo motivo errado, pelo objetivo errado, quando estamos agindo sem pensar, quando estamos agindo afoitamente, de maneira irresponsável, de maneira leviana, de maneira quando os nossos motivos não são os motivos de Deus, quando os nossos motivos são pessoais, são frutos da nossa escolha, do nosso coração, nós devemos sentar, parar, analisar, orarmos a Deus e aguardarmos que Deus traga tranquilidade no nosso coração para que a gente haja da maneira certa, da maneira correta, sem prejuízo
sem prejuízo da obra e da ação de Deus, ok? Sem prejuízo. Embora Deus tenha trazido libertação, com certeza não agradou o coração de Deus a soberba de Gideão, não agradou a forma equivocada e forma leviana com que Jefité promete algo que é proibido na própria lei de Deus. Né? Ele faz um voto de um sacrifício humano que é proibido pela lei por desconhecimento da vida religiosa, da vida política, da vida dos princípios bíblicos e da lei do Senhor. Precisamos ter discernimento, Nós servos do Senhor, temos que andar sempre debaixo da orientação do Senhor, que nos é dada através do Santo Espírito de Deus. Não há outra forma. Pensar e agir. À luz do Novo Testamento, como devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas? Como você tem procurado buscar a vontade de Deus? De que maneira você tem procurado entender a vontade de Deus na sua vida? Você já pensou nisso? Eu vou adiantar. Nos moldes do Novo Testamento, a maneira que temos que buscar a vontade de Deus para as nossas vidas é através da leitura das Escrituras Sagradas, do cumprimento da Palavra de Deus, através da oração, é através da experiência pessoal com Deus, através de Cristo Jesus. Essa é a forma do Novo Testamento que devemos buscar a vontade de Deus. É na Bíblia, na Palavra de Deus que nós devemos buscar a vontade de Deus. É na oração, para que Deus nos dê discernimento, para que o nosso compromisso com Ele seja um compromisso baseado na Sua Palavra, na fé no Cristo ressurreto que o Senhor nos concede. Escolhas erradas ou precipitadas já lhe causaram dificuldades e desgastes ou prejuízos? Você já tomou atitude precipitada que já te trouxe desgaste e prejuízo? Você já tomou as atitudes precipitadas sem consultar o Senhor, que trouxe dano à sua vida, dano à vida das pessoas que você ama, dano à igreja de Jesus? Você já fez isso? Você já experimentou escolhas erradas ou precipitadas? Você já teve consequências, sofreu consequências de escolhas erradas e precipitadas? Compromissos assumidos de maneira impensada já lhe trouxeram desgosto ao longo da vida? É o caso de Jefté. Não pensou, fez uma promessa que não devia, teve como prejuízo a perda da sua filha, seja literalmente oferecendo como holocausto, seja como alguns pensam, entregue no templo. Acabou a descendência dele ali, acabou a possibilidade dele ter continuidade de existência na sua família, na sua vida. Prejuízo, né? Trouxe prejuízo, né? Atitude impensada. Você já fez isso? Já tomou uma atitude impensada? Você já precipitou, já firmou compromisso que depois te deu dor de cabeça, que trouxe dano à sua vida, dano à sua família, dano à igreja de Jesus Cristo? Você já firmou compromissos errados, compromissos de forma errada, de forma equivocada? Essa é a reflexão que é preciso fazer na nossa vida. Precisamos ter discernimento. Discernimento é crucial para a vida cristã e para nós servos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus, nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.